Muito bem, a primeira faculdade que eu fiz, de fato, foi uma faculdade de teologia. E eu me especializei bem em teologia. Fiz mestrado em teologia histórica, na área de patrística, os pais da igreja, os primeiros escritores pós-apostólicos. Depois eu fiz um doutorado em teologia bíblica, com ênfase em Novo Testamento. Mas aí, na época do doutorado, você tem que encontrar uma área de concentração de estudos maior e uma menor. A maior era o Novo Testamento, o grego. A menor eu escolhi a arqueologia bíblica. Mas eu confesso que, na ocasião, a escolha por arqueologia bíblica era apenas para ter um pressuposto para poder ir, pelo menos uma vez na vida, como eu imaginava, a Israel. Mas quando eu cheguei lá e participei da primeira escavação arqueológica, conheci a chamada Terra Santa, me envolvi com aquilo, eu me apaixonei de tal monta pela arqueologia que eu vi que não é uma questão de escolher entre uma coisa ou outra, tá certo? Não seria esse o ponto, mas dá para fazer um casamento, ou seja, eu não tenho aqui nenhum dilema. Eu consigo unificar a teologia e a arqueologia me ajuda em muitos pontos, a não somente confirmar várias histórias que a Bíblia apresenta, e isso é fundamental para a fé cristã, como também me ajuda a contextualizar o mundo no qual a Bíblia foi escrita. Bom, a primeira coisa é que escavação arqueológica não tem nada daquele brilhantismo de Indiana Jones, com bombas explodindo aqui, pedra rolando, aquela ideia de você chegar, tá a sala cheia de tesouro lá e você não pode levar o tesouro, senão vai uma maldição, não tem nada disso. Mas o fascínio vem por outra área. É um trabalho árduo, de sol a sol, já escavei com temperaturas beirando os 40 graus, bastante elevada a temperatura. Você fica atento a minúsculos elementos que você pode escavar, às vezes do tamanho de um botão de camisa, mas que revelam uma verdade muito, muito grande. E o fato também de você ser o primeiro a tocar naquele objeto, sabendo que em 2 ou 3 mil anos aquilo ali ficou sepultado e as suas mãos são as primeiras a tocar naquilo, realmente dá um fascínio, a mente corre solta. Principalmente se tratando de história bíblica, porque aí eu fico pensando, por exemplo, quando eu escavo alguma cerâmica do período romano de Jerusalém, da época de Cristo, eu fico pensando, quem usou pela última vez essa cerâmica? Será que foi alguém que conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré? Ele viu um mundo que hoje eu só imagino. Mas, de qualquer maneira, é como se eu pudesse, de certa forma, voltar na linha do tempo e tocar fisicamente o passado. Bom, na verdade, embora hoje eu não seja católico, eu tenho comigo um jargão teológico que, se fosse um lema, eu colocaria na cabeceira da minha cama. A religião de Deus é maior do que aquela que eu frequento e participo. Porque Deus tem filhos sinceros e sinceras, filhos e filhas sinceros e sinceras em todos os caminhos do mundo, em todas as religiões e até fora delas. Então, eu tenho uma convicção doutrinária de onde eu estou, e eu acho que isso é um direito, aliás, um dever intelectual de todos aqueles que são religiosos. Aquele que é do segmento religioso A, B ou C, ele tem que ter uma convicção de por que ele está naquele segmento. Isso é bonito, é louvável, é desejável. Mas sempre essa convicção tem que estar em harmonia com a certeza de que fora do ambiente que concorda com você, Deus tem seus filhos e filhas. Com esse preâmbulo anunciado, eu posso dizer que quando eu quis estudar o mestrado, eu procurei uma instituição católica dos jesuítas, uma das mais difíceis que você tem de estudar, até para quem é padre é complicado estudar ali. Hoje é a FAGE, Faculdade Jesuíta, na época era o Instituto Santo Inácio, e eu perguntei ao padre, olha, eu quero estudar aqui, como é que eu faço e tudo, e ele virou para mim e falou assim, mas por que você não busca uma instituição da sua religião? Aí eu falei assim, olha, padre, eu poderia buscar, mas seria um pouco chover no molhado, né? Porque eu vou estar falando do que eu acredito perante banca de quem acredita como eu tenho que ser desafiado a encontrar um mundo diferente daquele ao qual eu estou acostumado a pensar. E ele falou, e por que você procurou os jesuítas? Aí eu respondi para ele, porque vocês são os melhores.
pelo menos na fama, o melhor curso de teologia dos jesuítas. Se fossem os franciscanos, eu estava batendo na porta deles. E assim eu estudei ali. Eu tive, por exemplo, do lado das boas experiências, o padre João Batista Libânio, que me ajudou tremendamente, um intelectual falecido agora, de mão cheia. O padre Johann Konings também, o padre Francisco Taborda. Isso se estendeu também no doutorado. Eu, por questões religiosas, eu não como carne de porco. E achei interessante que uma vez que eu fui a um seminário, eu dormia no seminário em São Paulo, eu moro em Gero Coelho desde a época, mas eu ficava em São Paulo, o mestrado eu fiz em Belo Horizonte, o doutorado em São Paulo. E um dia que eu cheguei lá na casa dos padres, eu sempre chegava domingo à noite, todo mundo já tinha jantado e a minha janta estava guardada ali para esquentar no micro-ondas. E quando eu peguei e fui esquentar, o padre correu, tirou o prato da minha mão e falou assim: Rodrigo, não, desculpe, perdão, até assustei. Ele falou assim: eu vou fritar um ovo para você, mas o arroz está limpinho. Eu não entendi. Ele falou assim: a gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toucinho no feijão, coisa que você não come. Então, veja bem, aquele respeito daquele padre para com uma questão de fé minha, que não era dele, eu estava de favor, eles nunca cobraram um tostão para eu ficar ali naquele seminário deles, o seminário de Nossa Senhora de Sion, uma ordem católica bem pequena. Aquilo ali foi solidificando cada vez mais a minha convicção de que Deus tem filhos e filhas no arraial distinto do meu. Então eu fiz o mestrado com os jesuítas, fiz o doutorado, como eu falei, e depois, quando eu fui para Jerusalém a primeira vez, eu também fiquei lá na Maison de Sion, que é uma ordem francesa ligada à Nossa Senhora de Sion, sempre respeitando a minha convicção de fé, a minha posição teológica, e isso só me fez encará-los, a despeito de diferenças teológicas, como meus legítimos irmãos. O primeiro para falar é o Rodrigo apaixonado pela vida, pelo que faz, o Rodrigo sentimental. Então, quando eu cheguei de madrugada em Jerusalém, eu estava com um fuso horário bagunçado. Foi a primeira vez que eu tinha saído do país. Eu nunca tinha ido para fora do Brasil. A bem da verdade, eu tinha ido ao Paraguai uma vez, mas fora isso, eu nunca tinha ido para outro lugar. Foi em 1998. Então, eu já estreiei com o pé direito, pegando um avião com 12 horas de voo até a Europa, mais umas 4 horas até lá. O fuso horário estava louquinho. Mas mesmo assim, quando eu cheguei em Tel Aviv, peguei o Cherut até Jerusalém, cheguei em Jerusalém de madrugada e vi a cidade velha lá, os muros, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Existe uma linha tênue entre a emoção e a idolatria. Eu espero poder separá-las aqui na resposta que eu estou lhe dando. A idolatria é eu começar agora a achar que Jerusalém é um objeto de culto. Eu respeito todas as crenças, como eu acabei de falar, mas sou um tanto avesso à questão de trazer pedra de Jerusalém consagrada, como se aquilo tivesse um poder mágico maior. Eu penso que o que dá realmente sacralidade ao objeto é o espírito atuando ali, e não o objeto em si. O objeto é um objeto, não é? Então, pegando um paralelo aqui ilustrativo, o que faz a água ser benta é o Espírito Santo. Então, eu posso pegar a água da torneira e benzê-la, ela vai ficar tão benta como se fosse a água tirada do Rio Jordão. Aliás, Santo Agostinho já falava do batismo, né? Tire o Espírito, o que é a água se não água, já dizia Santo Agostinho. Então, eu não sou muito afoito, não, mas isso aqui veio de Jerusalém, tem um poder mágico nisso aqui, como pensavam os cavaleiros templários. Por outro lado, eu também não posso ficar tão frio a ponto de esquecer aquele detalhe precioso. Foi ali que Jesus esteve, sabe? Então tem um significado maior. Por exemplo, quando você vai... vou dar um exemplo qualquer para você. Eu tenho um lápis aqui, peguei aleatoriamente, é um lápis de criança até, como você pode ver, né? Eu tenho certeza que quando esse lápis foi feito aqui, vários outros lápis desses foram feitos. Milhares deles, milhares. E foram vendidos, eu nem sei quanto seria um lápis desse, uns R$2, R$3, não sei. Mas vamos supor que um pai vai lá, onde estão milhares desses lápis, compra um e dá para a filhinha dele. Aqui, papai comprou para você. Ela pega o lápis toda feliz, ela tem um relacionamento bom com o pai, na minha ilustração aqui, e o pai, pouco tempo depois, morre. Aquele lápis, para aquela
menina, juvenil, não é mais um lápis. É o símbolo do pai dela, foi o último presente que o pai dela deu para ela em vida. Ele tem um significado especial. Toda vez que ela olha para o lápis, ela lembra do momento em que o pai chegou e deu o lápis para ela. Se alguém algum dia entrar na casa dela e roubar o lápis, ela vai sofrer mais do que se ele entrasse e roubasse o carro, o laptop ou um anel. E não adianta, se eu quebrar esse lápis, chegar lá e comprar outro igualzinho e dar. O igualzinho não é o original. Tá certo? Aqui já não é uma idolatria, é uma lembrança de alguém que você ama. Então é assim que eu entendo Israel e o Oriente Médio desde o princípio. É o local onde alguém que eu amo esteve. Todas as histórias que eu vejo sobre Jesus, e aí nessa extensão vem o Rodrigo acadêmico. Quando eu escavo e vejo que essa história é mais real do que se possa imaginar, que eu não estou apenas saudosista a respeito de um passado que nunca existiu, não é uma nostalgia, porque a nostalgia às vezes te leva a memórias emocionais falsas. O doce que você comia na infância, feito pela tia Joaquina, é o doce mais gostoso do mundo. E às vezes não era aquilo tudo, mas você potencializa as boas coisas, né? Então, assim, não é o caso. Aquela história é real. Eu tenho aqui, por exemplo, por coincidência, um vidro, um ungüentário vitrificado romano, do período de Cristo, veio de Jerusalém. Ou seja, eu estou tratando de uma história real, com fatos, pessoas e artefatos que me contam um passado que eu não tenho acesso pessoalmente, mas eu posso ter acesso através da arqueologia. É como se eu deixasse os mortos falar, o passado falar, e me contar a história que eles viram pessoalmente. Aí, juntando o Rodrigo emocional com o Rodrigo acadêmico, aí realmente você tem uma receita muito agradável, onde eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Olha, eu acho muito oportuna essa sua pergunta, especialmente você começando ali pelo que eu citei no livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. O Bertrand Russell, interessante que ao mesmo tempo que ele nega a existência de Jesus, ele tem um livro Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão, ele fala que os cristãos deveriam parar de perder tempo com Jesus e se voltar para um personagem que realmente mudou a história, Pitágoras. Só que, academicamente, eu não tenho comprovação histórica nenhuma da existência de Pitágoras. Até os historiadores da área de história da matemática sabem que a chance de Pitágoras estar por detrás do teorema que leva o seu nome é mínima, da mínima. E o sujeito vem e me fala que Pitágoras é que deveria ser enaltecido e não Jesus, que é um mito. Jesus realmente existiu. Essa questão do Cristo histórico e o Cristo da fé foi um jargão criado pelo intelectualismo alemão, que para mim hoje está decadente, onde a escola de Tübingen, com autores como Bruno Bauer, Fernand Bauer, Wellhausen, Albert Schweitzer e outros mais, queriam dizer que há dois Cristos, ou dois Jesuses, se eu posso colocar no plural aqui. Um Jesus histórico e um Cristo da fé. O Jesus histórico é aquele que existiu mesmo, e a gente não sabe quase nada sobre ele. Ele foi apenas um judeu como outro qualquer, que pregou uma revolução frustrada contra Roma, terminou crucificado como qualquer homem, e o seu corpo dele virou farinha em Israel. Agora, aquele Cristo que andou sobre as águas, que expulsou demônios, que ensinou as bem-aventuranças, que era o redentor da humanidade, o Filho de Deus, isso é uma construção da fé. Essa dicotomia não resiste aos fatos que nós temos. Eu, de minha parte, eu até acredito que eu também busque um Jesus histórico, mas uma perspectiva bem diferente desses autores alemães da escola alemã que eu acabei de citar. Por quê? Quando eles falavam que estavam buscando um Jesus histórico, eles queriam dizer que o Cristo da fé é uma criação artificial dos autores bíblicos. Ou seja, o Jesus de Mateus não existiu. Esse é o Cristo da fé. O Jesus de Marcos, Lucas, João e Paulo não existiu. Isso é construção da fé. O Jesus que existiu mesmo foi bem menos do que aquilo ali. Eu não vou por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu admito que criou-se uma visão estereotipada e europeia de Jesus, muito eurocêntrica. Um Jesus clarinho, lourinho, de rosto magrinho, mãos alongadas, um Jesus muito ocidental,
vestindo e falando com coisas ocidentais. Criou-se um Cristo mitológico que não é necessariamente aquele que existiu. É o Cristo dos credos, muitas vezes, é o Cristo dos quadros. Nada contra a arte. O problema é quando a arte deixa de ser uma ilustração para ser uma realidade. Esse Jesus não existiu. E para piorar essa criação desse Jesus mitológico, você tem um antissemitismo muito forte durante toda a história. Lembrando a quem está nos assistindo, o antissemitismo é aquele preconceito arraigado contra judeus. Os judeus sofreram muitas barreiras antissemitas. Por exemplo, há pouco tempo eu estava estudando um livro que mostrava as polacas no Brasil, que era um nome que dava a prostitutas. Quem eram as polacas? Eram judias que vinham da Europa, porque eram perseguidas na Europa e vinham para o Brasil. E chegavam no Brasil, muitas eram enganadas e eram jogadas para a prostituição. Vinham sofrendo de uma segregação, chegavam aqui, eram segregadas novamente. Até o nome encrenca que nós temos em português, esse nome veio dessas judias aí. Porque quando chegava um homem, um cliente que tinha doença venérea, ela falava Ein Krankheit. Ein Krankheit, que em Yiddish, significa esse homem está doente. Vem aí a doença, ele está doente. Vem aí a doença. E dessa expressão deles, acabaram aportuguesando a expressão Yiddish, virou encrenca, que nós temos em português até hoje, né? Então, você vê, foi um povo muito discriminado durante a Idade Média. Depois veio Hitler com o nazismo, matando 6 milhões de judeus. E o saldo negativo disso para a teologia também foi grande. Por quê? Porque na teologia convencionou-se que ser cristão é não ser judeu. Se ser cristão é não ser judeu, então vamos tirar Jesus também do ambiente judaico. Vamos tornar Jesus qualquer coisa, menos um judeu. Agora, quando a gente redescobre as origens judaicas de Jesus, o ambiente judaico de Jesus, muita coisa salta aos olhos. Vamos começar pela confirmação histórica dele, como você falou, para responder o Bertrand Russell. Jesus tem mais autores seculares defendendo a sua historicidade do que o contrário. Por exemplo, Tácito e Suetônio fazem menção de Jesus. Tácito e Suetônio. Você tem Flávio Josefo. Flávio Josefo chega a colocar um texto tão forte a respeito de Jesus que muitos chegaram a suspeitar e a afirmar que Flávio Josefo não escreveu aquilo, que algum copista cristão que colocou aquela interpolação, o que não procede, porque o texto de Flávio Josefo, com pequenas alterações, está em todos os manuscritos que temos dele, até de uma versão árabe. E Flávio Josefo dizia, por esse tempo surgiu Jesus, homem santo. Os profetas de Deus tinham temor dele, mas, por acusação de nossos líderes, ele foi crucificado sob o pontificado de Pôncio Pilatos. Porém, aqueles que o tinham amado continuaram amando-o até o fim e não cessaram de dizer que, depois de morto, apareceu-lhes vivo. Um pouco mais à frente, José também falará que esse Jesus era feitor de obras extraordinárias. Então, eu tenho aqui uma confirmação que Jesus era realmente alguém extraordinário, que era judeu, que foi crucificado, que já naquela época de Josefo falavam da ressurreição dele. Como eu falei, já tem Tácito e Suetônio. Você tem o Talmud, que fala, na véspera da Páscoa, penduraram ou crucificaram Yeshua HaNozri, que parece ser uma referência clara a respeito de Jesus, numa tradição não cristã. Então, eu tenho muitos elementos que apontam para a historicidade da vida de Jesus. Bom, nós temos vários personagens ligados ao trama de Jesus. Até 1960, na década de 1960, nós praticamente não tínhamos nenhum dado arqueológico, estou falando em termos de peça, que comprovasse a existência de um procurador romano ou governo, prefeito romano na Judéia chamado Pilatos. Não havia nada, absolutamente nada. Só fomos conseguir comprovar a existência de Pilatos por evidências arqueológicas em 1963, quando encontraram em Cesareia Marítima uma pedra em segundo uso
com uma inscrição que em cima dizia Tiberium, imperador Tiberium, aí tem Pôncius, a última palavra, Pilatus, bem escritinho, para efectos Judei, prefeito da Judéia. Essa peça provavelmente estava ali em lugar de exposição, mas durante uma quebra e reconstrução da cidade, eles pegaram aquela pedra e colocaram no segundo uso, numa escada. Isso foi descoberto em 1963, como eu falei. Mais recentemente, em 2019, alguém foi fazer uma observação, uma análise, uma pesquisa microscópica sobre um anel de mais de 2.000 anos que eles tinham encontrado no Heródio. E quando eles pegaram o anel, limparam todo, e agora, somente agora, com uma tecnologia nova, conseguiram ler o que estava no anel, ali estava o nome Pilatos. Então já tem 2 comprovações históricas da existência de Pilatos. Nós temos também alguns objetos em Israel, são chamados de ossários ou ossuários. O que é um ossário ou ossuário? É um caixão de pedra, mais ou menos nesse formato aqui, né? Seria mais ou menos assim, um caixão de pedra, onde você coloca os ossos da pessoa depois que ela é sepultada. Ou seja, a pessoa é sepultada, você coloca os ossos dela dentro do túmulo por mais ou menos 1 ano, depois você tira os ossos e coloca dentro de caixas de pedra como essa, ossuários. E já encontraram o ossuário que estava escrito o nome de Caifás, já encontraram o ossuário que estava escrito o nome de alguém da família de Simão Cirineu, e a Bíblia fala que Simão tinha 2 filhos, Rufus e Alexandre. Encontraram um túmulo também de Alexandre de Cirineia, provavelmente o filho de Simão Cirineu. Tá bom? Outro personagem da Bíblia ligado ali. Herodes o Grande, já encontraram as moedas, as comprovações que Herodes existiu. Além desses personagens que eu poderia ir mostrando para vocês e outros mais, o modo como o Evangelho escreve, por exemplo, dando detalhes arquitetônicos da época, uma ilustração que eu dou é do Evangelho de João, capítulo 6, quando descreve a cura que Jesus faz de um paralítico no tanque de Betesda. E João descreve a quantidade de pavilhões que havia no tanque de Betesda. E nós encontramos em Jerusalém hoje o tanque de Betesda no mesmo formato que João descreveu. Há outros indícios a mais que eu poderia citar, mas eu acho que esses aí já dão uma boa amostra de como nós estamos reconstruindo a história do Jesus histórico. Eu costumo combinar com o grupo que nós teríamos 3 tipos de coisas para mostrar. Eu sempre falo isso com eles. Primeiro, quando eu falar possibilidade, é que foi por aqui. Eu não sei se foi 500 metros para cima, 500 metros para baixo, se foi 100 metros para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, foi por aqui. Quando eu falo X, é que a chance de você ter sentado nessa cadeira que você está é acima de 90%. E quando eu falo em terceiro lugar, tradição, é apenas uma maneira educada de dizer que aquilo não tem nenhuma comprovação arqueológica. Então, dando um exemplo de cada, quando eu falo, por exemplo, o Calvário, eu não sei onde era o Calvário. Nós não sabemos. Então, eu sei que era aos arredores de Jerusalém. Em alguma daquelas colinas ali, menos o Monte das Oliveiras, Jesus foi crucificado. É uma possibilidade, foi em algum daqueles lugares ali. Quando eu estou na porta de Hulda, que são as ruínas da escadaria do templo da época de Jesus, a chance de Jesus ter subido por aquelas escadarias é de 100%. Agora, quando eu falo da Via Dolorosa, aí é tradição. Que a Via Dolorosa está pelo menos uns 8 metros acima, ou mais, acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, a Via Dolorosa é apenas um mito medieval que já mudou o tracejado dela várias vezes. Jesus definitivamente não passou por ali com sua cruz. Então, alguns grupos até gostam de conhecer a Via Dolorosa, fazem a procissão ali, é respeitável, mas ali é tradição.
eu posso até afirmar aqui no seu programa, sem medo de errar, que quanto mais eu estudo, mais evidências da fé eu vejo. Eu posso começar até por uma coisa que não é bem da área da arqueologia, mas eu vou começar por ela. A primeira questão que eu buscaria para argumentar a espiritualidade, Deus, essa confluência entre ciência e religião, seria o seguinte: de onde vieram todas as coisas? O mistério da existência. Vamos pensar um pouquinho sobre a existência. Parmênides já dizia isso lá atrás. É uma coisa dura, mas que temos que pensar. Tudo o que existe é. A frase pode parecer meio truncada, mas ela é uma das mais profundas perguntas ou provocações mentais que alguém já fez. Temos que parar para pensar nisso. Tudo o que existe é. Eu estou aqui. O que significa estar aqui? Essa realidade que está em volta, será que ela é real ou eu estou projetando? Tudo indica que é real. Se ela é real, de onde veio tudo isso? Já diz o velho ditado latino, ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz. Aí eu vou para a ciência não é uma hipótese mais, a ciência já tem certeza que o universo começou. O que há base científica para ser afirmado é que o universo, no singular, começou. Quando eu digo o universo teve um começo, aqui eu estou fazendo uma declaração científica. Se existe um universo que começou, de onde ele veio? Se do nada nada se faz, das duas, uma. Ou eu sou obrigado a acreditar que 0 mais 0 é igual a 1, o que foge à lógica de qualquer raciocínio lógico-matemático, ou eu sou obrigado a acreditar que, antes do universo, havia um ser que produziu esse universo. E antes que alguém fale, tá bom, mas você pode repetir a pergunta para o ser. E quem produziu esse ser? Um ser maior do que ele antes? Aí você vai cair no retrocesso infinito, que Hilbert já dizia também que não faz sentido. O retrocesso infinito também não faz sentido, porque se eu posso voltar as gerações infinitamente para o passado, esse momento nunca teria chegado. Porque se o passado é infinito, esse momento não teria chegado nunca. Tá certo? Então, o que acontece? E outra coisa, o próprio Einstein já mostrava que o tempo teve um começo. Então, eu sou obrigado a falar de alguém que existia antes do universo, que não era medido pelo tempo, pelo espaço, pelas contingências. Alguém que seria eterno. Não necessariamente atemporal, mas intemporal. Alguém que não foi gerado por ninguém, senão ele também precisaria de uma causa. Esse alguém gerou tudo que existe. E mais, ele não apenas gerou e deixou ao léu. Porque com Newton, eu descubro que o universo tem leis. Com Einstein, eu descubro que o universo tem energia. Com Watson, eu descubro que o universo tem informação, o DNA. Então, esse ser que produziu tudo, ele não somente produziu, mas ele é inteligente, ele colocou informação no DNA. O DNA tem informação como um livro. Vou pegar qualquer livro aqui, olha. Informação como esse livro aqui, olha. Por coincidência, eu peguei a Bíblia. Tem informação aqui dentro, tá certo? Eu não vou acreditar que as letras explodiram e caíram aqui aleatoriamente, formando um texto inteligível. Houve informação. Outra coisa, segundo vários estudos que já foram feitos, várias propostas, para a lógica de um sistema fechado ou limitado sempre está fora dele. Tá certo? A lógica de um sistema fechado ou limitado está sempre fora dele, nunca nele. Isso é peremptório. Se assim for, o universo, como sistema fechado, tem que ter uma lógica fora dele. Mas se o universo, como dizia Carl Sagan, né, tudo que existiu, existe ou existirá, então não há nada fora do universo. Se não há nada fora do universo, onde é que está a lógica do universo? Ele não tem lógica. Mas se ele não tem lógica, como é que as coisas são tão bem detalhadas? Você percebeu as minhas alocubrações filosóficas que vão me levando assim, é mais racional imaginar que tem um Deus supremo que criou tudo. Agora alguém pode... mas vem cá, os budistas falam que Deus é de um jeito, os shintoístas dizem que é de outro, o Islã diz que é de outro, os cristãos dizem que é de outro. E você? Por que você acredita nisso? E até conto aquela historinha que esse Deus, se existir, seria como um elefante apalpado por cegos.
Vocês devem conhecer essa lenda aí, né? Cada cego pegava uma parte do elefante, um pegava a tromba e pensava que era uma grande cobra, outro pegava a barriga e achava que ele era um teto, uma laje, o outro pegava a perna dele e achava que ele era uma coluna, quer dizer, todo mundo errado. Só que quem conta essa história esquece de um pequeno detalhe. Ele sabe que é um elefante e que os cegos estão errados. Então você não pode cair no agnosticismo, porque se você está contando essa parábola é porque você está numa situação de fora, verificando o equívoco dos cegos e percebendo que não se trata de uma cobra, nem de uma parede, nem de uma coluna, mas de um elefante. Então, essa própria história me mostra, ainda que haja os equívocos, Deus não é aquilo que muita gente está falando. Então eu vou, através da arqueologia, verificar se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira. Se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, então a teologia que se assenta sobre essa história também o será. Ela é, de fato, a revelação de Deus dada aos homens, como ela diz que seria. Então são esses caminhos que me levam a trabalhar fé e religião, ciência, fé e razão, não como coisas dicotômicas, água e óleo, mas como princípios em harmonia. C.S. Lewis já dizia que sobre Jesus você pode rejeitá-lo, você pode cuspir nele, você pode até pedir a crucifixão dele, mas você não tem como negar que ele foi alguém de vida extraordinária. Muito mais do que extraordinária. Eu digo a você por quê. Milagres. Tem muita gente fazendo milagre no mundo. Alguns verdadeiros, outros falsos, alguns de origem divina, outras vindo por espíritos das trevas, que operam milagres para enganar, espíritos enganadores. Então, milagre por milagre, Jesus fez, mas um monte de gente fez. Ter profecias sobre ele, Ciro também, Isaías profetizou que Ciro viria. Mas tem algo de Jesus que ninguém mais tem. Ele foi o único ser humano que, em sã consciência, arvorou ser Deus, que diz poder perdoar pecados. Porque pecados, em última instância, eu cometo contra você, contra a sua família. E você só pode perdoar a ofensa que eu cometi contra você. Você não pode perdoar a ofensa que eu cometi contra a minha vizinha. Eu não posso chegar para o estuprador da filha do meu conhecido e falar assim, eu perdoo você. O pai da menina fala assim, não, peraí. Você está perdoando, mas a filha prejudicada foi a minha. Você não pode perdoar. Ele fez nada com você, você pode perdoar o que ele fez contra você, não o que ele fez contra mim. Em outras palavras, o único que, em última instância, pode perdoar pecados de maneira genérica e indistintamente é Deus. Porque todos os pecados, de certa forma, são contra Deus, independente se eu estou pecando contra a natureza, contra mim mesmo, contra meu irmão, contra meu pai, contra minha vizinha. Tá certo? Em última instância, estou pecando contra Deus. Então Jesus falou, estão perdoados os seus pecados, ele se colocou na posição de Deus. Tanto é que falaram o seguinte, esse cara está ficando doido. Ele falou assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, o que vocês acham que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E assim ele curou aquele homem paralítico. Bom, um homem como Jesus, para ensinar coisas tão formidáveis e dizer que ele era Deus, eu só posso atribuir a ele 3 possibilidades. Ou ele era um mentiroso, porque ele dizia ser Deus, sendo que ele não era Deus. Ou ele era um lunático, ele acreditava ser Deus, mas ele era louco. Ou terceiro, ele era realmente o Filho de Deus. Tá bem? Bom, para ser lunático, eu acho que ele falou e modificou demais a vida para produzir conteúdo típico de um lunático. Então, seria mentiroso? Não, nós não temos nenhuma prova que ele mentiu. As evidências do que ele falou estão aí até hoje. Então, só me sobra a terceira. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele mudou a minha vida. E assim como ele mudou minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer um que abraçá-lo, que tocá-lo,
que for voluntariamente até ele, sem nenhuma cobrança, e deixar que ele faça a obra.